Mano, você não leu errado. O Luffy realmente foi até os confins do inferno para recuperar o seu tão precioso chapéu de palha. E lutou em um duelo até a morte contra o ex-almirante da marinha mais forte que o mundo já viu. Mas o final desse filme foi de arrepiar até os cabelos do saco, meu parceiro. Tudo começa com um maluco cantando uma ópera insana. Esse velho do cabelo roxo tava botando uma armadura potente, se preparando pra guerra. Tava cheio de navios no mar, disparando bolas de canhão pra todo lado. Só que a marinha tava tomando a maior surra. Tavam até tomando porrada na cara. Enquanto isso, aquele velhão tava amando o suco, usando um Durateston que fez ele ficar maior que o Hulk. Os soldados abriram a porta porque o monstro tava saindo da jaula e falou que ia destruir todos esses piratas até não sobrar mais nenhum. E esse cara não batia muito bem da cabeça, porque ele disse isso e logo em seguida já começou a quebrar os soldados da marinha. Nunca deixa o inimigo saber seu próximo passo, né? Mandou os malucos voando pra longe, enquanto essa gatinha desviava das espadadas dos marinheiros. Sacou duas faquinhas e fez um estrago que, meu amigo, simplesmente humilhou aquele bando de fracote. Ela fala que o mestre sempre pode contar com ela e aparece esse ninja doidão, chapadão, parecendo que cheirou 3 kg de tangue de maracujá. Os marinheiros meteram bala nele, mas ele invocou um pé de feijão pra usar de escudo. O vagabundo até tentou explodir ele com uma bazucada, mas ele saiu sem nenhum arranhão, gritando que o Mestre Z é o único que tem sua total lealdade. Enquanto isso, o tal do Mestre Z tava lutando igual um gorila. Dava um soco e mandava 3 voando pra longe. Chegou 2 orangotango, mandando ele brigar com alguém do seu tamanho, mas ele explodiu o peito de um que caiu no chão igual bosta. O outro ainda conseguiu levantar, só que dessa vez ele explodiu foi tudo. Começou a desfilar em cima de uma ponte, enquanto a gatinha assassina e o ninja cracudo faziam a limpa. Eles queriam passar por uma porta que tava trancada, mas já deu pra perceber que isso não importa muito pra aquele maluco, né? Porque o Z explodiu a parede com um único soco. Ele pega umas cápsulas com suco de morango e um ovo de lagartixa. Tentaram fugir com tudo, mas o Kizaru chegou pra acabar com a festa. Bater em um monte de fracotes é fácil, quero ver bater de frente com um maluco que tem delay no cérebro, mas é mais rápido que o Flash. O gorila tenta socar a fuça dele, mas o Borsalino se teleporta bem na hora. Aparece em cima dele pra mandar um laser sinistro. Os capangas fugiam pro navio, enquanto o Kizaru falava que fazia muito tempo que eles não se viam. O Z fala que avisou que ele não devia depender tanto do poder da pica-pica no Mi, mas o Kizaru já tava especialista em pica. Manda o bombadão não fica tão bravinho e chama ele de Mestre Zek, mas ele fica furioso falando que abandonou esse nome faz tempo e agora ele é só Z. Fala que depois que o ligeirinho virou almirante, virou um grande bunda mole, mas até que combina bem com ele. Só que o Kizaru manda ele deixar o papo fiado pra outra hora e lança outro laser pra cima dele, que não fez nem cócegas e na mesma hora o Mestre Z já pulou pra explodir o almirante. Só que o gorila começou a ficar sem ar e já teve que usar a bombinha de asma de novo, e o Kizaru não queria nem saber se o velho tava tendo um ataque cardíaco, já quis meter a espada nele por trás. Pergunta pra que ele vai usar as rochas Daina que ele roubou, mas o Z fala que nunca foi com a cara desse maluco. Dizem que as rochas Daina são tipo as armas antigas, então ele queria comemorar esse reencontro testando o poder delas, já que quando elas entram em contato com o oxigênio causam uma explosão enorme, e o Kizaru já tava quase borrando as calças. Então o Z explodiu o vidro e o Borsalino já meteu o pé, mas o maluco pensou 3 passos à frente e arremessou a dinamite bem no lugar que o Kizaru ia aparecer. Tomou uma bomba na boca e a ilha inteira explodiu. Os lacaios do Mestre Z só ficaram vendo de longe, enquanto o chefinho ia de Hiroshima a Nagasaki. Só que mesmo com todo esse estrago, o Kizaru ainda conseguiu desviar. O Aokiji tava passando bem na hora e perguntou o que esses vagabundos da marinha estavam tramando agora. E você viu o poder gigantesco que uma única pedrinha daquela fez, né? Agora imagina se eles usarem todas aquelas que eles levaram pro navio. Eu arrisco dizer que eles explodiam pelo menos metade do planeta Terra. Lá no navio do Chapéu de Palha, a gurizada tava fazendo a maior festa e comendo um churrascão cabuloso. O Brook e o Frank pintaram o cabelo de rosa em homenagem às cerejeiras, enquanto o Zoro já acabava com a terceira garrafa de cachaça dele. O Chopper vestido de vaca e o Frank tava super boiola. O menino Chopper caiu no chão depois de sentir um cheiro de veneno, e todo mundo foi correndo perguntando se ele foi envenenado. O Brook começa a cantar uma música que chamava O Veneno Que Eu Tomei, e o Zoro falava que o saquê também tava com gosto meio estranho. Tinha literalmente uma fumaça roxa no navio inteiro e os caras não sabiam o que tava acontecendo. A Robin tava regando as plantas, falando que eles estavam animados como sempre, e era o Soap que tava atacando veneno pra tudo que é lado pra exterminar os vermes. O Luffy xinga ele, falando que o Chopper até desmaiou por causa dele, mas o Narigudo fala que é culpa deles que estão respirando, sem contar que é um veneno pra vermes, então se eles morrerem também é porque são vermes. Aí o Zoro fica tranquilão, falando que eles podiam relaxar, já que eles não são vermes tá de boa, né? Mas a Robin era a única usando a cabeça e fala que agrotóxicos também afetam os humanos. A Nami tava lendo um belo de um livro e mandando eles calarem a boca porque eles eram barulhentos demais. Aí o Gado Supremo já aparece xingando eles e correndo pra trazer um suco de laranja especialmente pra Nami. Ela manda ele trazer uma sobremesa também e o fritador de ovo obedecia igual um cachorrinho. Só que a gurizada também queria mais carne, sobremesa e cachaça. E o Sanji já manda eles se virarem porque ele nasceu somente pra servir as damas. O Luffy deu um mordidão no bife, já xingou o Soap perguntando se ele tava usando aquele veneno de novo. Só que o Narigudo já tinha parado faz tempo. O Chopper achou que aquilo caindo era neve, mas não parecia não. E a Nami falava que aquilo só podiam ser cinzas. Ela olhava pro log pose e tinha uma tempestade sinistra chegando. O Chopper tava todo grudento por causa das cinzas. E a Robin fala que depois eles podem tomar um banho pra ela limpar ele. O Sanji e o Brook já ficaram malucos, mas o Chopper disse que hoje nem ia ser o dia de tomar banho. Mas ele tinha que tomar, né? Porque tava um nojo. O esqueletão fica completamente desesperado, pedindo pra tomar um banho com eles também. Fala que a cara dele também era muito nojenta e a Robin precisava limpar ele. Mas o Sanji fala pra ele não se humilhar tanto, porque com jeitinho eles conseguem.
carreguem. Só que a Robin manda eles tirarem o cavalinho da chuva. O Frank pergunta o que a Nami tanto olhava ali, e ela fala que a agulha da bússola que apontava para cinzas vulcânicas começaram a girar igual loucas, e a erupção que causou essas cinzas pode facilmente ter destruído uma ilha inteira. Mas o robozão fala que isso não fazia o menor sentido. Só que aqui é o novo mundo, parceirão, literalmente tudo pode acontecer. E o Gado Supremo fala que é isso mesmo. Manda o cabeça de algodão doce não subestimar os conhecimentos da senhorita Nami. Eles precisavam evitar de qualquer jeito ir para aquela ilha que a agulha maluca tava apontando. E o Usopp fala que tinha uma pessoa no navio que não podia ficar sabendo disso de jeito nenhum. E falando no capítulo, Luffy aparece falando que gostou daquela agulha que não para de rodar. E os dois patetas já tomaram o maior susto. O capitão fala que eles vão pra essa ilha e o Narebas fica desesperado, que agora já era. Ele até tentou convencer o guri, mas era tarde demais, porque a rota do Chapéu de Palha tava decidida. A Nami fala pra ele desistir e o Usopp pergunta como que eles vão achar essa ilha, se a bússola tá rodando igual um Beyblade. Mas ela manda ele acalmar os nervos, porque ela é a melhor navegadora desses mares. Depois de decidir o destino, ela pode levar eles pra qualquer lugar do mundo. Aí eu senti respeito, hein? Ela passa as coordenadas pro Frank e o Usopp tava quase tendo um piripaque. Mas eles não tinham outra escolha, afinal o macaco de borracha ainda era o capitão desse navio. E todo mundo já dá um sorrisão, porque o capitão era maluco, mas é demais. Ele viu um homem boiando no mar e já correram pra resgatar. O Luffy se estica todo pra alcançar ele, mas quando relou no braço dele ficou todo murcho. Tava ficando sem forças, então o Sanji e o Usopp puxam o braço de minhoca dele. E foi só soltar do cabo que o Luffy já voltou ao normal na hora. O Chopper examina o Zei e fala que o coração dele tava bem fraco, mas ele só desmaiou. A Nami fala que espera que não seja outro maluco problemático, porque senão eles estão ferrados. A Robin toca no braço metálico dele e também fica sem forças. Agora eles tinham certeza que aquilo era feito de Kairoseki. Os três patetas ficam impressionados, mas a Nami manda eles acordarem pra vida, porque essa arma foi feita pra acabar com os usuários de Akuma no Mi. Então eles tinham que ficar espertos, porque ele podia ser muito bem um inimigo. O Zoro fala pra jogarem ele de volta no mar, mas o Usopp e o Chopper não queriam deixar. E o Zorão fala que esse pinguço vai arrancar a cabeça deles. Mas o Luffy fala que tá tranquilo, pode cuidar dele, porque se ele for um inimigo vai tomar uma surra. E a Nami fala que eles não têm medo do perigo. O Z começa a ter umas lembranças e pelo jeito ele finalmente acordou. O cabelo de alface e o sobrancelha de arame já estavam ligados no 220, porque eles pescaram um baita tubarão. O Z agradece por terem salvado a vida dele e o Chopper fica com brilho nos olhos. Fala que o Luffy deve ser o capitão desse navio e ele pergunta se tá tão na cara assim. O macaco de borracha pergunta o que ele vai fazer e chama o bombadão pra ficar com eles até a próxima ilha. Mas ele fala que tem um vivre card com ele, logo mais seus companheiros devem estar chegando pra buscar ele. Os dois acharam aquela arma dele muito louca e queriam saber onde podem comprar uma dessas. Mas ele fala que isso foi por causa de um pirata maldito que arrancou seu braço. Então o cientista maluco da marinha fez uma arma pra ele. Uma arma feita pra esmagar qualquer usuário de Akuma no Mi igual farofa. E tinha logo dois bem na sua frente. O Luffy pergunta se ele é da marinha, mas o Z fala que ele tava muito velho pra isso, então resolveu sair. O guri pergunta qual o objetivo dele agora. E o velho fala que parece até que ele cometeu um crime e tá sendo interrogado. Mas o Luffy pede desculpas e fala que não seria nada bom se ele fosse da marinha, né? Aí o Z pergunta por que teria algum problema se ele fosse da marinha. E o animal fala que é porque eles são um bando de piratas, né? E na mesma hora ele já arremessa o Luffy pela porta e começa a destruir tudo. E o guri fala que esse soco doeu mais que dedo no zóio. O Z pergunta o que faz ele querer ser algo tão desprezível como um pirata. E ele já abre um sorrisão falando que ele vai ser o rei dos piratas. O gorila fica puto e dá um socão no chão. O Sanji e o Zoro já partem pra cima dele, mas o cabo era muito resistente. Os socos do Luffy não faziam nem cócegas e o Z tava brincando com eles. O Sop e o Brook decidem lutar também, mas um navio bate neles bem na hora. E agora eles estavam completamente ferrados, porque se eles já estão apanhando igual um saco de porrada só pro capitão, imagina agora que a cavalaria chegou. A gatinha fala que ela é a vice-almirante Ain, da nova marinha instaurada. Manda eles não resistirem, porque esse navio tava sendo confiscado pela nova marinha. E o Frank cabeludo começa a rir da cara dela, falando que um pirata de verdade nunca desistiria tão fácil. Parte pra cima do ninja maluco, que desvia e invoca um pé de feijão pra prender o robozão. Com a Akuma no Mi dele, esse fã de Naruto podia controlar qualquer tipo de planta. A porrada tava rolando solta dentro e fora do navio, e deixaram logo a Nami pra bater de frente com aquela assassina. A Robin tenta pegar o Shinobi, mas o vagabundo era rápido demais. O Frank tava quase sufocando e o Beans ainda tava com o saco na cara dele. Os três pulam lá embaixo pra ajudar e a Nami fala pra eles não irem pra grama, mas era tarde demais, porque o Chapadão já manda outro jutsu cabuloso que prende os três patetas igual mosca na teia. A Nami tenta atacar, mas a gatinha desvia e usa um poder nela que faz ela desaparecer na hora. O Chopper pergunta o que ela fez com a Nami e se transforma num monstrão pra quebrar aquela menina, mas ela também usa o poder no Chopper que desaparece. O Brook tava quase tendo um AVC e a Robin prende aquela lazarenta de uma vez, mas a Nami aparece debaixo da blusa gritando pra Robin parar de usar essa habilidade. Só que era tarde demais porque a Ain rela na mão dela e a Robin sentiu o efeito. A vice-almirante comeu a Modo no Mi. Com essa fruta ela podia fazer qualquer coisa, voltar 12 anos no tempo. E agora a Robin deve estar com mais ou menos 18 anos. Ou seja, se ela tocar mais 2 vezes na Robin, ela vai regredir em 24 anos. Então ela vai simplesmente deixar de existir. Um pouquinho roubada essa fruta, né? Se essa mina luta contra a Bonnie, a guria já volta pro ventre da mãe dela com um único toque. Lá dentro, o Luffy tomava um porradão servido de Kairoseki. A cozinha inteira explodiu e o Zoro e o Sanji foram mandados lá pra fora. O ninja safado já aproveitou pra prender eles e o Luffy tava sendo completamente esmagado. O Z começa a zoar ele, falando que o moleque quer ser o rei dos piratas, mas não consegue nem arranhar ele. Isso que ele ainda nem tá lutando a sério. Pergunta o que ele acha de virar panqueca desse jeito e queria saber qual era o nome dele. Quando ele responde Monkey D. Luffy, o Z arremessa ele pra longe, falando
falando que então ele é o neto do velho Garp, e fala que com o único ataque das tropas eles vão destruir esse navio pirata maldito. Esse é o comandante da nova marinha e garante que vai destruir cada pirata que respira nesse mundo, e manda eles tentarem sobreviver enquanto ainda podem. Os Chapéus de Palha começaram a ser bombardeados, e o Luffy manda eles esperar porque a luta deles ainda não acabou. O Frank fica full pistola que o Sunny tava sendo destruído e ninguém conseguia fazer nada. O Mini Chopper e a Baby Nami não conseguiam soltar o Sanji e o Zoro. A Robin fala que eles tinham que fugir e o Luffy grita: fugir não, a gente só vai recuar. Soltou o robozão que começou a comemorar no meio do tiroteio e chutou uma bola de canhão pra longe. O Frank junta todas as forças pra ajudar o Sunny a dar uma Genkidama, mais conhecida como o Peido Galáctico, e sair voando de lá antes de virarem churrasquinho. Lá na base da marinha tava tendo uma reunião com a tropa inteira. O corno do Akainu tava putinho que aquela tal de nova marinha usou as rochas Dyna pra explodir um dos endpoints, que são tipo uma espécie de vulcão. Um capitão fala que seus homens deram as próprias vidas pra proteger aquele lugar, e o objetivo do Z era explodir os 3 endpoints pra conseguir destruir todo o mar do novo mundo. E esse velho tava muito querendo acabar com todos os piratas, porque ele vai simplesmente explodir o mar. Se não tiver mar, não tem pra onde pirata navegar, né? Era mais fácil ter jogado a Big Mom no mar, porque ela ia jogar toda a água pra fora de uma vez. Nessa confusão toda, a gatinha da Hina tava ali bem respeitosa. A Vete e Tsuru manda eles tomarem cuidado, porque um cara teimoso como Z não sabe a hora de parar. Ou melhor, ex-almirante da marinha e dos punhos pretos, Zephyr. Mesmo que ele tenha sido uma lenda no passado, agora ele é um inimigo. Ele e toda a nova marinha. Então todos eles devem ser eliminados em nome da lei. Lá no navio do Garp, o Kobe dizia que se os endpoints forem destruídos, o mundo todo vai entrar em colapso. E o velhote fala que o Z pode até conseguir acabar com todos os piratas, mas nessa brincadeira muitos inocentes iam virar estatísticas. Um soldado pergunta que tipo de pessoa ele é, e o Garp responde que é um homem que já foi um deles. Os dois eram grandes amigos e teriam continuado se não fosse esse plano de psicopata dele. E fala que o Z nunca vai perdoar eles pelo que aconteceu. Pelo menos agora a gente sabe que teve algum motivo pro Exterminador do Futuro querer destruir tudo. Acho que algum pirata deve ter pegado a mulher dele e o maluco ficou furioso. Os Chapéus de Palha pararam em uma ilha e o Sunny tava todo destruído depois de ser atacado. O Frank já tava com a mão na massa pra consertar o navio e ficar novinho em folha. Mas ainda ia demorar muito, então o Luffy ia atrás daquele Z enquanto isso. A gente vê que a Nami mudou de corpo, mas a mente continua a mesma, né? Porque tinha uma criança de 7 anos fazendo a contabilidade do dinheiro ali. O Chopper pede desculpas porque tudo isso só aconteceu porque ele insistiu em salvar a vida do Z. Mas o Sanji fala que um pirata não deve se arrepender das escolhas que toma se acredita que tá certo. Eles só deram azar de resgatar um gorila maníaco sem saber. A habilidade daquele ninja chapadão também era um problema, mas na próxima vez eles vão dar uma surra naqueles vagabundos. Também tinham que vingar o Sunny que protegeu eles de afundar e virar comida de tubarão, né? Mas o Sop tava tremendo e falando que eles não precisam ir atrás da nova marinha. Eles tinham que sossegar o facho até o Sunny ficar pronto. Só que a Nami fala que se eles não forem atrás deles, ela ia ficar com o corpo de criança pra sempre. Desse tamanho, ela não ia conseguir ser a navegadora em um lugar tão perigoso como o Novo Mundo. Só que eu descobri que o Sop não tinha muito amor à vida depois do que ele falou, porque a Robin disse que se ela não voltar ao normal também vai ser um grande problema. Mas o Narigudo fala que aposta que ela tá feliz da vida de ter 18 anos de novo e ter tudo no lugar. E a Robin já tava quase quebrando a coluna dele no meio só de meme. E o Gado Supremo pergunta como ele pode zombar das moças quando elas mais precisam do apoio deles. É o último romântico, né? Não tem jeito. Mas esse tarado fala que isso quer dizer que ele vai ter a oportunidade de acompanhar bem de perto o crescimento da Nami, observando todo o seu desenvolvimento dia após dia. E vai ver o momento em que a pequena larva se transforma em uma bela borboleta. Não sei não, mas por mim ele podia sair daí e ir direto pra cadeia. Deixa o FBI ouvir isso pra ver se ele não vira mulher de bandido atrás das grades. O Zorão chama ele de doente, e o fritador de ovo veio com uns papos bem suspeitos, falando que se ele fosse um moleque ia botar o Zoro no colo e dar uns tapas na bunda. Mas o Zoro fala que se fosse um moleque ele ainda ia conseguir derrotar aquele safado só com o dedo. Só que a Nami separa os dois antes que eles fossem cancelados ali. O Brook tava chorando porque ele também voltou no tempo, mas a gurizada fala que ele não mudou nada, só que ele realmente foi tocado por aquela Ain da nova marinha. E ele tava felizão que os seus cabelos até ficaram rosas depois de ficar mais novo. Mas o churrasqueiro dá um pontapé na bunda dele, falando que foi ele que pintou o cabelo. A Nami fala que eles precisam juntar informações sobre o Z e a nova marinha pra poder voltar ao normal. O Frank pergunta se o velho precisa de alguma coisa e manda ele cobrar o aluguel da doca pra navegadora. Mas o velho fala que o maldito Z fez a maior bagunça de novo. E o robozão fica surpreso que ele conhece o Z. O Coroa fala que ultimamente muitos navios piratas têm sido atacados por essas bandas, e todos eles foram destruídos pelo Z. E quem sai lucrando com isso é o velho aí que é o dono da doca, porque toda vez que o Z destrói um navio, eles pagam pro vovô consertar. Isso quando eles sobrevivem ao ataque, né? O Barbudão fala que gosta muito das pessoas que arriscam suas vidas no novo mundo, mas muitos deles tiveram seus sonhos completamente destruídos pelo Z. Então o velhote fala que se eles forem enfrentar ele de novo, deviam pegar emprestado seu poder de fogo. Eram equipamentos tão poderosos que o Luffy e o Chopper já estavam quase soltando fogos de artifícios pelo ouvido de tanta felicidade. Mas a Baby Nami fala que antes de qualquer coisa eles têm que reunir informações sobre o inimigo, e tinham que começar arranjando roupas novas porque as deles foram todas queimadas pelas bolas de canhão, e eles iam chamar muita atenção com aquelas roupas de cerejeira. O problema é que nessa ilha não tem nenhuma loja além daquelas docas, mas a filha do velho fala que eles podem ir pra ilha vizinha, já que é uma ilha muito conhecida pelas fontes
fontes termais. Eles podiam até usar um trem que passa em cima do mar. A Nami tava andando em cima dos trilhos pedindo pra ser atropelada. E é engraçado ver uma criança de 7 anos com uma puta tatuagem no braço. Então o trem chega e eles começam a discutir o plano. O Gado Supremo fala que o Luffy, o Cabelo de Alface e o Esqueletão Tarado são muito feios e iam chamar muita atenção. Então ele ia junto com a Nami e com a Robin pra reunir informações. Mas a Nami joga na cara falando que o Sanji consegue ser mais feio que eles. E aquela cara de francês tarado dele só serve pra arranjar briga. Eles estavam indo direto pras águas termais pra dar aquela relaxada antes da batalha. E o Brook fala que pode deixar que ele cuida das roupas. Eles finalmente chegam na ilha e o Chopper fica encantado com a cidade. Lá nas fontes termais, o Luffy e o Brook estavam só o pó da rabiola. E o Sanji começa a zoar eles falando que os usuários de Akuma no Mi são cheios de frescura. Perdem as forças até nas águas termais. O macaco de borracha fala que ainda vai acabar com a raça daquele Z. Mas o Sanji fala que se um idiota como ele sair por aí nessa ilha cheia de caras dessa nova marinha, eles estão ferrados. Então quem iam reunir as informações seriam a Robin, a Nami, o Chopper e o Sop. A Robin dançava um conga la conga no bar, enquanto a Minnie Nami trabalhava de garçonete. Todos os machos ficaram encantados com a beleza da dançarina. E o Narigudo tava reunindo informações disfarçado de empresário dela. O Chopper, coitado, só trabalhando de engraxar sapatos. Todo mundo peladão nas águas termais se preparando pra batalha. O Luffy precisava de alguma estratégia pra atacar aquele Robocop sem ser pego por aquela arma de Kairoseki. O Sanji fala que pode deixar que ele e o Zorão cuidam do Z. Mas o Luffy manda eles tirar o cavalinho da chuva porque é ele que vai quebrar aquele maldito. Só que tinha outro cara peladão falando que o guri tá cheio de energia como sempre. Era o Aokiji e os três patetas caíram pra trás de tanto susto. O Brook não tava entendendo era nada porque não conhecia o Rei Gelado. Mas o Luffy fala que esse cara aí era o Almirante Aokiji. E pensa num cara gente boa esse aí. Chamaria ele pra um churrascão de família tranquilamente. A tropa do Z tava em cima de um vulcão e eles já tinham posicionado todas as rochas Daina. Pelo jeito ele tava pretendendo fazer uma baguncinha. Falou que quando esse vulcão entrar em erupção e tudo for destruído, os lazarentos da marinha vão entender como seu ódio por eles é grande. Os Mugiwara já se preparavam pra sair na porrada. Mas o Aokiji mete um fica frio aí porque ele não queria nada com eles não. Na verdade eles estão desatualizados porque ele nem faz mais parte da marinha. Então o Brook perguntou o que ele faz da vida agora, mas nem ele sabia. E o Zoro e o Sanji ficam full pistola que esse maluco tá mais perdido que segue em tiroteio. O Aokiji manda eles relaxarem porque se ele quisesse lutar, não estaria em uma fonte termal onde ele nem tem forças pra levantar, né? Então o Sanji pergunta se ele tava esperando por eles e era isso aí. Mas fala que é melhor eles conversarem lá fora. E todos eles ficaram surpresos quando o ex-almirante se levantou e teve que criar uma perna de gelo pra substituir a que ele perdeu. E ainda ganhou uma bela de uma cicatriz do papai Akainu. Lá no boteco a Robin bailava e encantava aquele bando de gado. O Chopper ouviu por aí que o Z tá na ilha e tem um pessoal de olho nele. O Narabas fala que os marinheiros estão chegando igual louco na boate também. Mas ele não sabe se vieram pelo Z ou só pela beleza da Robin. Mas pelo menos ele fez uma bolada de dinheiro como empresário dela. E a Nami já passou a mão na grana e mandou deixar que ela cuida disso. Os rapazes estavam todos reunidos quase peladões e tomando leitinho. Bem suspeito, né? O Luffy pergunta como é que o Geladinho perdeu a perna, mas ele manda ele cuidar da sua própria vida. Então o guri vai lá e pergunta por que ele e o Akainu lutaram se eles são amigos. Aí o Aokiji já percebeu que esse moleque é insistente mesmo e ignorou. O macaco de borracha enche o saco de novo e pergunta o que ele veio fazer num lugar como esse. O Aokiji queria muito falar que ele tá de férias, mas na verdade ele tá perseguindo um certo homem, o mesmo que deu uma surra neles, o ex-almirante da marinha Z. Lá no bar a Nami levava cachaça pros marinheiros e eles ficavam todos sem graça. Aí ela já aproveitou pra perguntar se ele não tem nenhuma história legal pra contar pra ela. Só que a pirralha é esperta e já pergunta se eles vieram capturar o Z. Eles ficam assustados que ela sabia sobre ele, mas a Nami diz que todos os adultos falam sobre ele. E como aquele animal tava totalmente bêbado, ela conseguiu convencer ele a contar que o Z tava aqui. Perguntou qual era o objetivo dele e o outro que tava menos embriagado tentou fazer ele parar. Mas o jumento contou tudo, que o objetivo do Z é destruir os endpoints. Eles estavam quase abrindo todo o jogo, mas um superior da marinha manda eles fecharem o bico porque beberam demais. Pergunta por que a Nami queria tanto saber sobre o Z, e ela meteu o louco da hora. Apontou pro Sop e falou que ele mandou sair perguntando sobre o Z, e jogou toda a culpa no Narigudo. Ela podia simplesmente ter apontado pra qualquer outro, mas quis mandar o Narebas pro fundo do poço só de meme. O Sop e o Chopper tiveram que fugir e a Nami ia voltar pro trabalho, mas o marinheiro pede pra pirralha acompanhar ele por um instante. Agarrou no braço da menina e não queria mais soltar, então a Robin teve que parar de dançar pra prender aquele safado. Desceu do palco e saiu correndo com a Nami. O comandante fala que esse só pode ser o poder da Nico Robin do chapéu de palha, e eles não podiam deixar ela escapar. Lá na cidade os garanhões estavam o puro drip. O Aokiji cheirou uma caixa inteira de bombril e tava filosofando umas paradas muito louca. Mas fala que os piratas só vão ao mar por causa do One Piece, né? Então como o objetivo do Zé é acabar com todos os piratas do mundo, se ele destruir o One Piece não vai ter mais piratas, né? O Aokiji fala que tá ansioso pra ver o resultado da batalha do Luffy contra o Z, e vai embora falando que o Z tá aqui nessa ilha. Os guri corriam igual louco, falando que no fim o disfarce não serviu de nada, mas pelo menos eles descobriram o objetivo do Z. Tinha um batalhão inteiro da marinha correndo atrás deles, e o Sop já mandou um Midoribushi servido, que invocou uma planta carnívora gigante e começou a comer os marinheiros. O Luffy tava lembrando da humilhação que eles passaram no mar, e o Sanji avisa que o Sop e os outros chegaram, e pelo jeito eles fizeram uns amigos pelo caminho. Ficaram enchendo o saco que os rapazes iam chamar muita atenção, mas no final foram elas que fizeram merda. Mas o Luffy vai andando boladão e o Zoro fala pra ele deixar pelo menos uns sobreviventes. E o Capitão
usou um hack do Rei Roxo, tenebroso, que fez todos os soldados caírem duros no chão. O comandante conseguiu ficar acordado por pouco, e o Luffy manda ele abrir o bico e contar onde tá o Z. Ele conta que o safado tá lá do outro lado da ilha, e nesse momento seus marinheiros devem estar atrás dele, mas eles estavam tomando uma surra servida. O Z dava um ataque em área que mandava 50 nego voando pra longe. Até tinha um maluco do rabo de cavalo que tava lutando de igual pra igual com ele, mas ele teve a brilhante ideia de usar uma habilidade que fortalece o corpo pra tancar um soco do Z. A ação de desviar de um golpe foi inventada em 1500 e em 1499 as pessoas eram assim, e ele quase conseguiu, mas caiu no chão igual bosta. O Z fala que essa justiça deles é totalmente inútil, então agora eles vão começar tudo de novo do jeito certo. O vulcão entra em erupção e tudo começa a explodir. Vários destroços saíram voando e destruindo as casas dos civis. A destruição do segundo endpoint estava quase concluída, então agora eles só precisavam destruir o terceiro para que os piratas desaparecessem do mar para sempre. Mas o Luffy aparece correndo a milhão e mete um Gomu Gomu no porradão, que acerta bem na manopla de Kairoseki. O Z pergunta o que esse bunda mole veio fazer aqui, e o Sanji manda ele ter cuidado com as palavras, senão vai fritar um ovinho com gema mole pra ele. O macaco de borracha manda ele transformar seus companheiros de volta ao normal, e o velhote já solta seus pitbull. Então o Zoro fala pra deixar a gatinha espadachim pra ele brincar, enquanto o Sanji saia na porrada com o ninja chapadão. E essa foi a melhor ação que eles podiam tomar, porque todo mundo sabe que o Gado Supremo não seria capaz de encostar um único dedo sequer naquela mulher. Então pode deixar que o Zoro sola. Os dois já trocavam espadadas e o Z fala que se o Chapéu de Palha quiser que seus companheiros voltem ao normal, vai ter que conseguir isso à força. O God Usopp já ia meter uma bala pra dar cobertura, mas o Luffy fala que ele vai lutar contra o Z sozinho. Eles estavam em uma luta 3 contra 3 e todos na ilha saíam correndo por causa das explosões. Os dois capitães dão um soco sinistro e bem na hora o vulcão entrou em erupção de verdade. Uma lava enorme começou a subir e aquelas rochas pareciam um monte de meteoros destruindo a cidade. Aquele velho queria acabar com os piratas, mas pra isso ia ter que sacrificar muitos inocentes no caminho. Uma velha cadeirante e sua família iam tomar uma pedrada na boca, mas o Aokiji chega pra salvar elas bem na hora. Dessa vez o gelo venceu o fogo, parceirão. Ele olha pra cima e vê toda a catástrofe que aquele maluco tava causando. Lá em cima o Luffy fala que não vai ser pego de novo por aquela arma. Faz um movimento estranho e o Z pergunta se ele acelerou seu fluxo sanguíneo pra aumentar a intensidade das habilidades do seu corpo, mas tudo isso era simplesmente resumido em Gear Second. O velhote manda uma chuva de balas pra cima dele, mas o guri desviou de todas porque o reflexo tá em dia, né? Bateu de frente com o Z, que pergunta se ele tem a determinação de arriscar a própria vida pra ser o rei dos piratas. O Luffy fala que é claro que sim e toma outra metralhadora de tiros. Então o safado pergunta se ele tá disposto a sacrificar seus amigos e passar por cima de seus cadáveres pra alcançar esse objetivo. E o guri tem que desviar de outro disparo porque tava tendo uma explosão atrás da outra. Lá na estação o motorista manda o resto dos chapéus de palha entrar logo no trem porque não dá mais pra esperar. Senão vai todo mundo virar churrasquinho com aquele vulcão em erupção. O Zoro tava em uma trocação insana com a vice-almirante Ain e ela tentava acertar sua habilidade pra transformar ele em um moleque chupando o dedo. Mas é claro que ela não conseguiu e se despediu, falando que da próxima vez ele tá ferrado na mão dela. O Sanji batia de frente com o Shinobi cracudo e meteu um pontapé na boca dele. Então o covarde fala que não tem mais tempo pra isso e saca uma bomba de fumaça pros dois fugirem de lá. Foge mesmo se não quiser levar uma surra. O Luffy tava só na base dos 5 socos por segundo, mas mesmo com a segunda marcha ativada ele não conseguia nem arranhar o Z, que fala que o moleque vai virar panqueca logo se continuar lutando com medo da sua arma. O Luffy fala que ele nem tá com medo e o velhote diz que o medo e a dor acabam com a determinação de qualquer um. Mete um Smash Tornado que manda tudo pra longe, inclusive o chapéu do Luffy, que ele tenta pegar e recebe um monte de tiros, mas ele fala que é feito de borracha e aquelas balas mequetrefe não funcionam nele. Então o Z já dá um sorrisão de malandro e mete um tiro com outra arma no ombro do guri, que cai duro no chão sem conseguir se mexer porque aquela era uma munição especial de Kairoseki. O velho fala que não tem ninguém nesse mundo que não possa ser derrotado, principalmente idiotas como ele que confiam demais no poder da Akuma no Mi e abaixam a guarda. Fala que vai enterrar aquele chapéu de palha ridículo junto com essa era dos piratas, mas o guri levanta boladão mandando ele devolver o chapéu porque ele ganhou de presente do Shanks e prometeu que um dia ele ia devolver pra ele. Então o Z pergunta se a pessoa que arrastou ele pro mundo da pirataria foi Shanks o Ruivo e fala que ele também tem que pagar por muitos pecados. Só que o Luffy é pego mais uma vez por aquela manopla de Kairoseki que começou a sugar suas forças, mas aquele maldito fala que ele não precisa se preocupar porque quando ele concluir o seu grande plano, Shanks o Ruivo vai ter o mesmo destino que ele. Esses piratas que se autodenominam Imperadores dos Mares vão fazer check-in no inferno sem conseguir fazer nada. O Luffy manda ele calar a boca e parar de subestimar o Shanks, mas o Z explode ele porque dessa vez não ia dar nenhuma chance pro moleque escapar. A erupção tava cada vez mais intensa e o Zoro tira o Usopp debaixo da terra pra falar onde o Luffy tá. Ele sai procurando igual louco e encontra o guri todo arrebentado no chão. Saem correndo pra não serem engolidos pelo vulcão, mas aquela coisa tava vindo a mais de 100 km por hora. E então o God Usopp aproveita a descida pra invocar um bote de banana pra ajudar. O fritador de ovo fala que eles têm que ir mais rápido, mas aquilo não tem motor, né? É só um bote. O Zoro fala que eles tinham que virar pra não bater, mas também não tinha leme, porque ainda era só um bote. Então eles batem com tudo e estavam prestes a ser engolidos por toda aquela avalanche. Mas quando eles iam virar pudim amassado, toda a avalanche se congela como se fosse um milagre. Mas na verdade era tudo graças ao Aokiji, que tava passando ali só de meme. A Nami fica aliviada que os 4 chimpanzés estavam
saíram vivos. Então eles sobem no trem e a ilha inteira explodiu. Se eles demorassem mais 10 segundos pra sair de lá, iam desaparecer do mapa do mesmo jeito. O Luffy tava só o bagaço e a gatinha da Ain perguntou o que vão fazer com o moleque do chapéu de palha. Mas o Z fala que a montanha de fogo vai decidir o destino dele. Mal sabe ele que o guri já tava tirando um ronco lá no trem. Ele pergunta quantos sacrifícios esses piratas ainda vão fazer só pra alcançar o One Piece. Como se ele não tivesse acabado de explodir uma ilha inteira e mandado 300 nego de comes. E fala que vai dar um fim a essa grande era dos piratas. Lá no QG da Marinha, o Sengoku fala que o Z passou pelo próprio inferno. Mas isso não justifica colocar a vida de tantos inocentes em perigo com uma tragédia dessas. O Garp fala que é muita falta de empatia. Mas pra mim é falta de louça na pia pra lavar. De repente chega a tropa do Kizaru porque o bagulho é louco. O menino Kobe pergunta que tipo de pessoa esse Z era. E o velhote fala que ele era o homem que mais acreditava na justiça da Marinha. Então o moleque já ficou confuso, mas o Garp fala que teve um motivo pra ele se rebelar desse jeito. O Zephyr era um homem muito sério que sempre arriscava a vida lutando contra os piores inimigos, como o Roger e o Barba Branca. Então não demorou muito pra ele virar um almirante da Marinha pica das galáxias. Só que depois de construir sua família no The Sims, alguns piratas que odiavam ele passaram a peixeira no seu filho e na sua esposa. Mas como ele era um almirante da Marinha, ele guardou todo o ódio e tristeza dentro do coração. Ao longo dos anos treinou vários cabas cabulosos que hoje são essenciais pra Marinha, com o objetivo de criar um verdadeiro herói pra esse mundo. Tá no anime errado, parceirão. A academia de heróis é lá em Boku no Hero e até eles estão virando CLT. E se você não quer acabar igual os coitados que dedicam a vida na faculdade de heróis pra no fim assinar uma bela de uma carteira de trabalho, você tem duas escolhas. Você pode virar CLT e começar a receber 20 mil e pouco. Só que nesse caso é 20 mil pro seu chefe e pouco pra você. Mas você pode usar a carta do reverse, aprender a fazer dinheiro com o YouTube e virar seu próprio chefe, trabalhando onde e quando quiser. E o melhor de tudo, se você não quiser, não precisa nem aparecer ou usar sua própria voz. Dá pra fazer tudo automático com inteligência artificial. E pra sua sorte, eu posso te ajudar com essa segunda opção. Aqui na descrição eu deixei um link com um vídeo te mostrando como eu consegui mais de 85 mil inscritos e quase 20 milhões de visualizações em menos de 7 meses. A estratégia secreta que os grandes youtubers não querem que você descubra pra não roubar o lugar deles. Mas é claro que eles vão me odiar do fundo da alma por te mostrar esse segredo, né? Então corre lá e clica no primeiro link da descrição antes que eles fiquem sabendo, porque aí vai ser tarde demais, meu parceiro. Mas voltando pro Mestre Z, depois de perder sua família, outra tragédia aconteceu na sua vida. O seu navio de treinamento com os novos recrutas foi atacado por um pirata com poderes de Akuma no Mi. E de todos os recrutas, só a gatinha da Ain e o ninja chapadão sobreviveram. E o Z ficou desesperado quando foi de Shanks e perdeu o braço. Então os cientistas da marinha criaram uma arma capaz de derrotar usuários de Akuma no Mi. E junto dos dois bunda moles, ele construiu um batalhão feito pra exterminar esses usuários. Nessa época ele ainda fazia parte da marinha, até que aconteceu uma coisa que nem ele foi capaz de aguentar. Aquele maldito pirata que transformou todos seus discípulos em presunto foi escolhido pelos corruptos do governo pra virar um Shichibukai. Então ele saiu da marinha decepcionado e só voltou a aparecer agora. Odiando os piratas e a marinha ao mesmo tempo, ele criou a nova marinha. Famoso antes eu sofria, hoje eu sou cria. Lá no navio, o Z tava tirando um ronco depois de encher a cara. E o Aokiji tava cantando uma ópera só de meme. Ele joga outra garrafa de cachaça pro Mestre Z porque agora o plano era tentar matar o velho de cirrose. O Robocop fala que espera que o Rei Gelado não tenha vida impedir ele, porque ele sabe melhor que ninguém que a marinha não é nem um pouco justa. Mandou ele embora logo porque não queria ter que acabar com o antigo discípulo. E o sorveteiro já tava preparando um picolé com gosto de porrada pro velho experimentar. Mas o coroa deu um sorrisão e ele logo desistiu. Lá nas docas, o Chopper conseguiu tirar aquela bala de Kairoseki do ombro do Luffy, que tava frustrado por ter apanhado pro Z mais uma vez. Só que dessa vez ele não só apanhou, como também perdeu seu chapéu. O Kuzan chega do nada e pergunta se a Mininami vai ficar pensando na morte da bezerra. Aí ela e todo o resto da tripulação já tremem na base achando que ele era da marinha. A Robin então já tava quase tendo um piripaque, mas o Luffy fala pra eles relaxarem porque eles acabaram de se encontrar. O Aokiji conta que o Zephyr roubou as rochas Daina, mas a molecada não fazia ideia do que era isso. E a Robin conta que são aquelas pedrinhas do capeta que se moscar explode metade do planeta. E o velhote queria usar elas pra explodir os 3 endpoints e dar um fim na era dos piratas. A Nami tava fazendo a maior explicação do que eram esses tais de endpoints, mas o Aokiji só conseguia pensar que aquele buta mulherão virou uma criança magrela. Mas fala que mesmo depois dos 2 primeiros endpoints serem destruídos, todos acharam que era só uma piada. Isso porque o próprio governo falou que esses vulcões de magma não existiam, mas o sorveteiro fala que o governo mentiu pra todo mundo. E pra que ninguém ficasse sabendo sobre essa arma que pode destruir o mundo, só os malucos do alto escalão sabiam a verdade. O que eles não imaginavam é que um ex-almirante da marinha fosse se beneficiar disso. O velho já destruiu os 2 primeiros endpoints, e se conseguir destruir o terceiro vai causar uma erupção catastrófica por todo o novo mundo. E cada pirata que tiver lá vai virar churrasquinho. Mas eles ficam assustados porque nessa ele acaba queimando as pessoas inocentes, né? E o Aokiji manda eles pararem de ser egoístas, porque olha quanto medo e vítimas piratas como eles causam no mundo inteiro. Disse o cara que largou a marinha pra virar um pirata do Barba Negra. E o Z odeia os piratas mais que qualquer coisa, e não liga se tiver que morrer pra pôr um fim neles. Mas o Luffy tava cagando pra tudo isso, porque ele prometeu pro Shanks que ia se tornar um grande pirata, e só aí ele ia devolver seu chapéu. O Narebas fez de tudo, mas era impossível convencer o capitão depois dele botar alguma coisa na cabeça.
O esqueletão fala que já ofereceu a vida eterna ao Luffy, e eles finalmente iam partir. O Sunny tava novinho em folha porque o Frank passou a madeira nele, e os Chapéus de Palha até se assustaram quando o Luffy agradeceu por irem com ele até o fim. O Aokiji deu um Eternal Pose que levava até o último endpoint, e a Nami não entendeu foi nada, porque ele tava ajudando eles. E o sorveteiro falou que se eles não conseguirem parar o Z, vão ser destruídos junto com todo o novo mundo, mas se conseguirem ainda vão ser encurralados pela marinha. Então queria ver até onde eles conseguem chegar. Isso que no começo eles só estavam lutando pra trazer o corpo da Nami e dos outros de volta, mas agora virou uma guerra pra salvar o novo mundo. E o Frank lembra eles daquelas armas super poderosas, dos navios que o Z afundou e o velho da Doca acabou guardando. Então eles iam usar todos esses equipamentos pra descer a porrada naquele corno de vez. A rapaziada já foi se equipar e ficaram puro drip, cê é louco. E a arma mais poderosa do Luffy era um bifão que pra um ser humano normal duraria um mês, mas pra ele vai durar no máximo 1 minuto. E esse ranhento vai correndo, falar que quando ele crescer quer ser um grande herói como eles. Então eles foram pro mar e já começaram a tomar bolada, e brotou um canhão de dentro da boca do Sunny, do nada. O Zorão cortou as bombas que estavam chegando, e o Usopp meteu uma bazucada sinistra que obliterou todos os navios da nova marinha. Eles já chegaram na ilha passando por cima de todo mundo. Os caras conseguiram ser atropelados por um barco, mano. Fizeram uma formação de guerra e saíram atirando em tudo que viam pela frente. O Sanji usou um brinquedo de furar moletom, e o God Usopp desmaiou um maluco de susto com seu incrível martelo de 100 toneladas. O Chopper já se transformou numa metralhadora humana e meteu pipoco pra cima deles. O Luffy e o Zoro estavam só na base da espadada. O cabelo de mato tocou numa pedra que já virou lava, porque aquela vice-almirante Ain tava enchendo o saco dele e falando que não ia deixar ele chegar perto do Mestre Z. O Zorão já bota uma bandana do Naruto e pergunta se ela acha que tem alguma chance. E ela sabe que vai ser assolada, mas pelo menos vai ganhar algum tempo pro mestre. Disse que tá disposta a virar estatística pelos ideais dele. E o Zoro já zoa ela porque essa aí não sabe nem cortar uma beterraba com a espada. O Sanji tava saindo na porrada com aquele ninja chapadão que disse que vai acabar com esse cozinheiro de boteco porque ele não tem nem o direito de respirar o mesmo ar que o Mestre Z. Só que o fritador de ovo jogou na cara que eles parecem um bando de baba-ovo com esse papinho de mestre. O Luffy sozinho derrotou uns 300 negros só com um pedaço de carne e já deu um mordidão pra reabastecer as forças. E lembra que eu falei que aquele bifão não ia durar 1 minuto? Na verdade não durou nem 10 segundos. A marinha finalmente chegou na ilha e o vagabundo do Kizaru falou que ia fazer um favor pro Mestre Zephyr. Iam acabar com o Chapéu de Palha antes de quebrar a cara dele. O Z tava enchendo a cara no meio das rochas Daina. Esse aí tem coragem, hein? Se ele soltar um pum ali já explode junto com metade do planeta. O Luffy voltou a descer o cacete na nova marinha. Deu um chute que mandou 5 pra longe. Meteram as bazucadas pra cima do guri, mas o hack da observação tá em dia, né? E ele desviou de todas como se tivessem vindo em câmera lenta. O Zoro tava macetando a Ain, que jurava que tinha alguma chance contra ele. Transformou as pedras em lava de novo, mas esqueceu que o Zorão veio programado pra solar, então ele solou a lava também. Tacou um balde de água nela e transformou em Obsidian bem na hora. O Brook congelou uns capangas e a Robin criou 2 pernas gigantes pra pisotear todo mundo. Pelo menos eles tiveram uma bela visão em seus últimos segundos de vida. O Chopper modo Karatê humilhou esses caras. E quem diria que um dia a gente ia ver o Usopp mandando 100 soldados pra lua sozinho. O Kaba não tem God no nome à toa, né? A mini Nami era pequena, mas deu um choque do trovão em todo mundo. Inclusive nos 2 patetas que foram fritados juntos. Depois de acabar com todos, o Luffy finalmente chegou até o vulcão. O Narigudo xingou a Nami pelo choque, mas o Chopper era sadomasoquista e até queria mais. E a gurizada não tinha 1 minuto de sossego, porque atrás dele já tinha uma tropa de pacifistas chegando pra explodir tudo. Só que esses aí estavam no modo Gear 50. Lá embaixo o Z fala que é muito tarde pra impedir os planos dele, porque a grande explosão ia acontecer a qualquer momento. Mas o Luffy não tava nem aí pra isso. Ele só veio buscar seu chapéu. Mas não ia adiantar nada ele recuperar seu chapéu porque nunca mais ia poder ser um pirata. O oceano vai desaparecer da face da terra. Cadê as militantes pra proteger as tartarugas agora, hein? Comer canudo não pode, mas evaporar o mar que elas moram tá de boa, né? E o Z fala que vai usar 100% da sua força dessa vez. E é claro que o Luffy perdeu quando o velho não tava lutando a sério, mas com os poderes do roteiro vai vencer de forma magnífica agora. Meteu altas porradas, mas o Kuro defendia tudo com a sua manopla. Lá em cima os pacifistas dispararam pra cima dos Mugiwaras e deixaram eles tremendo na base. Ia dar o golpe final, mas o Frank apareceu pra mostrar o que é um ciborgue potente de verdade. E chegou com o Frank Shogun pra humilhar esses Jack Frost da Deep Web de vez. Meteu 2 jab que mandou 2 pro chão. Ainda cortou o outro no meio e saiu de dentro do robô pra lançar uma bomba nuclear que dizimou aqueles malucos. O ninja chapadão mandou uns chicotes pra cima do Sanji, que mandou ele sair pra lá porque ele só vai deixar uma fêmea amarrar ele. Aquela mina só corria do Zoro e se defendia. Até mandou umas balas pra cima dele, mas cê tá ligado, né? O Zoro solou as balas também. Cortou as armas dela no meio e meteu um Santoryu Seiryu-In que mandou ela pro chão igual bosta. E mandou ela voltar pra casa pra lavar a louça. Cê não achou que eu ia falar isso, né? Não pode esquecer de preparar a janta. O gado supremo já tava boladão porque queria ver a Nami com aquele corpão de volta. E meteu um Sexy Fire no estilo meteoro que afundou o fã de Naruto no chão. Esse foi o meteoro da paixão dedicado à senhorita Nami. E falando no diabo, ela começou a voltar ao normal e ter tudo de volta no lugar. Com suas curvas enormes que pareciam uma pista de Fórmula 1. E não foi só ela, porque o Chopper e a Robin também voltaram ao normal. Só que o mais feliz era o Brook, que finalmente tinha 90 anos de volta. E agora só faltava o chefão final, o Final Boss. O manda-chuva, rei da cocada. O Luffy já meteu um Gomu Gomu no
porradão na cara dele e aproveitou que já tava no embalo pra meter um Gatling Gun e espancar aquele velho safado. O Z até tentou argumentar, mas antes de conseguir abrir a boca, o guri já tava soprando o balão e metendo um soco gigante. Tentou falar de novo, mas o macaco de borracha ativou o Gear sei lá das quantas e ficou mais vermelho que pimentão. Eles deram um soco que causou uma explosão tão grande que até as rochas Dyna começaram a explodir. Lá em cima, a rapaziada dando na vida pra correr da bagunça, enquanto a Robin só aproveitava a carona do mozão. Esse último soco do Luffy abriu um buraco na manopla do velhote, que não conseguia entender por que ele tava fazendo tudo isso. Já que ele é um pirata, né? Então mesmo que ele consiga salvar o mundo, a sociedade nunca vai agradecer, ele vai continuar sendo um criminoso. Mas se ele não conseguisse nem derrotar um velho aposentado, como diabos ele ia se tornar o rei dos piratas? A manopla do Z se desintegrou e ele perdeu a única coisa que impediu o Luffy de afundar a cabeça dele no chão. Só que o cara fez todo aquele drama de perder o braço e tal, mas tava tudo inteirinho ali embaixo. Além de velho, é mentiroso, só falta ser careca também. Os dois ativam o haki do armamento e partem pra batalha final. O Luffy tomou logo um soco na cara e um na boca do estômago pra ficar esperto. E parecia que ele tava apanhando mais do que quando o velho tava com a manopla de Kairoseki. Tomou outra servida no bucho e quase que ele bota toda aquela carne que ele comeu pra fora. Mas encaixou uma sequência de golpes que deu tela azul no velho. Ainda se vingou pela porrada no estômago, mas nenhum dos dois tava aguentando ficar de pé. Estavam tão exaustos que não conseguiam nem desviar dos socos. E o Z aproveitou que o macaco de borracha deu as costas pra ir espancar ele. Mas ele só tava fazendo uma pausa pra respirar e meteu uma bicuda no velho. Falou que esse velho cabeça de berinjela vai pagar e gritou bem alto que vai ser o rei dos piratas. Tancou um soco do Z e já meteu uma no meio do nariz que deixou ele tonto. Mas quando ele finalmente tava conseguindo dar uns 3 socos seguidos, tropeçou no chão e quase acertou a mandioca do velho. Aí sim a pipa do vovô não ia subir mais. O Mardito tentou aproveitar que o guri tava no chão pra socar a fuça dele, mas também caiu no chão igual bosta. E vence quem fica de pé por último, né? O Z fala que o Luffy deu sorte porque ele já tá velho demais pra ficar brincando de lutinha. O Zoro fez uma cara de deboche porque sabia que o capitão ia espancar aquele vagabundo. E a rapaziada já foi correndo comemorar. O Aokiji e os dois capangas viram seu mestre cair bem na sua frente. Ele fala pro Luffy levar seu chapéu de volta e tirar sua vida de uma vez. Mas o moleque dá um sorrisão e fala que não quer a vida dele. Tudo que ele queria era seu chapéu de volta. Mas fala que se o velho quiser continuar a luta, tá de boa. E como ele não quer ser mais humilhado ainda, falou que pode deixar assim mesmo. Os cria já correram pra abraçar o Luffy e agora tava todo mundo com seus corpos de volta. O velhote achou que os dois capangas iam ficar decepcionados por ele ter perdido, mas Ain tava feliz da vida que ele tava bem. Mas a alegria de pobre dura pouco, porque o Kizaru já spawnou falando que ninguém convidou ele pra essa festinha. Ele fala que chegou atrasado pra ver a briga, mas pelo menos chegou a tempo pra levar a cabeça de todos eles pra casa. Só que o Z saiu andando na frente falando que fez tudo do jeito que ele queria. E chegou a hora dele pagar pelas suas ações. Falou pro Luffy que ele ainda tem sua própria aventura pra viver, então pode deixar que o velho cuida das coisas aqui. Os caras eram inimigos até 1 minuto atrás e agora já estavam até se sacrificando um pelo outro. Ain tentou impedir, mas uma barreira de gelo enorme apareceu. E o velho começa a rir que o Kuzan prendeu ele dentro de um belo de um covil pra virar saudades. O Kaba ainda sabe demais e congelou todas as rochas Dyna pro velhote não inventar de explodir tudo de novo. O Z lutou com todas suas forças até o último segundo, mas o Borsalino mandou ele dar adeus ao mundo. Mandou uma chuva de balas de luz que metralharam o maluco e deixou ele com mais furos que uma peneira. E os marinheiros se despediram com lágrimas nos olhos, porque o mestre Zephyr realmente foi um dos melhores almirantes que a marinha já teve, e disse que ia dar o último treinamento da vida deles, enquanto os chapéus de palha iam embora daquela ilha. Felizes pela vitória, mas sem comemorar pelo sacrifício do Z. Mesmo naquele estado, ele ainda derrotou vários soldados da marinha, mas é claro que no fim ele acabou a 7 palmos do chão. E o Aokiji mandou aqueles dois bunda moles pararem de chorar porque ele partiu exatamente do jeito que queria. E aparece um flashback de quando ele era criança e arrebentava os valentões que iam mexer com os menores, falando que ele era Z, o herói da justiça. E mano, esse filme foi simplesmente incrível. Já pensou se o Z consegue concluir seu plano e destruir o novo mundo? Era o fim da era dos piratas. Já comenta aqui qual o próximo filme que você quer ver aqui no canal que eu vou escolher o melhor, hein? Já deixa o likezão maroto que eu sei que você é safado e ainda não deu o like. Se inscreve no canal, mas se inscreve mesmo, hein? Que deu um trabalhão fazer esse vídeo aqui. E a gente tá quase batendo nos 100 mil inscritos. Tô contando com você, hein? Já aproveito pra assistir esse último vídeo aqui, ó, que tá brabo demais. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou. Até a próxima, Luffy.